Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos nós em mais esse devocional. Nós iniciamos mais um dia e hoje é o último episódio dessa série sobre o pecado. E o quanto tem sido maravilhosa essa série, né? E no episódio de hoje, né, ou melhor falando, no devocional de hoje, o pecado nós vamos entender que ele não deixa de produzir consequências. Sejam elas na forma de pragas no Egito, no cativeiro da Babilônia, no fogo e enxofre de Sodoma, um dilúvio na terra, ou mesmo na expulsão do jardim. Deus é um Deus de justiça. Por fim, por fim, toda a transgressão, absolutamente toda a transgressão, e e todo transgressor, eles devem sofrer os seus efeitos. O pecado, ele traz com si suas consequências. E esse princípio é verdadeiro, tanto após a morte como durante a vida. E nós vamos ver nesse último episódio hoje sobre o pecado, a grande vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário e ainda mais a justiça de Deus sendo aplicada. Antes de continuar no dia de hoje, nesse devocional de hoje, eu quero fazer um pequeno resumo para você que está aí caindo do paraquedas hoje, assistindo aí no gravado, ou até mesmo participando conosco ao vivo. Então, vou fazer um pequeno resumo dos 5 devocionais anteriores que nós tratamos sobre o pecado. No primeiro devocional, nós aprendemos sobre a face do pecado e entendemos que o pecado tanto é uma condição herdada de Adão, mas também é uma ação manifestada em pensamentos, palavras e ações, que, quando amadurecidos, origina o pecado, dá à luz a morte. No segundo devocional, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas perfeitas, tudo perfeito. O céu, a terra, o mar, os pássaros, peixes, animais, sol, lua, estrelas, um homem e uma mulher. E o pecado se instalou no jardim através das nossas más escolhas. No terceiro devocional, nós aprendemos também que após Deus aniquilar a terra com a inundação, o pecado ele continuou se espalhar largamente no novo mundo pós-dilúvio. No quarto, no quarto devocional, o Espírito Santo nos mostrou claramente, nós entendemos como Satanás age nas suas mais de 1000 faces para com o pecado. Dessa forma, conhecemos ainda mais o inimigo e seus pontos fracos, lembrando que sem Jesus e sem entender que através do sangue derramado da cruz, nós não conseguimos combater esse bom combate. É impossível nós derrotarmos o pecado, não por si só, mas através do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. No devocional anterior a esse, nós aprendemos que, felizmente, a história do pecado na Bíblia não é uma história do mal sem controle, ou da iniquidade sem um controle, sem um domínio. Embora possa rondar como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, assim como mencionado em 1 Pedro 5,8, o diabo, como um ser criado, sempre foi subservente ao seu criador. Abaixo aqui desse vídeo, que vocês vão acompanhar, caso gravado, eu vou deixar o link da série com todos os devocionais sobre o pecado, todos eles que você me ouviu falar agora, para que você possa maratonar, para que você possa assistir e se armar para combater esse bom combate, completando a sua carreira e guardando a sua fé até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. E antes de iniciar o devocional de hoje, eu quero que você, se puder, curvar a sua cabeça e acompanhar uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de aprendizado da tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, Santo Deus, para que nós possamos manter os nossos pés caminhando diretamente para ti. Obrigado, Pai, por ter falado tanto ao respeito do pecado para nós, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar ainda hoje, nesse devocional, mais esse devocional, para que nós possamos, ao conhecer o inimigo,
travar bem esse combate. Obrigado, Pai, por nos encher do Teu Espírito Santo, por perdoar os nossos pecados, pois nós não somos merecedores sequer de abrir a Tua palavra e entender sobre ela. Mas através da Tua misericórdia, da Tua graça, o Senhor nos proporciona entendimento suficiente para internalizarmos as Tuas palavras, guardarmos as Tuas palavras para não pecarmos contra Ti. Obrigado, Santo Deus. Muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui assistindo esse devocional. Obrigado por aquelas pessoas que estão ao vivo e por aquelas pessoas que vão assistir de alguma forma gravado. E possa ser o teu mover, o teu agir, mostrando-as, Pai, a necessidade de reconciliamento, de conversão, a necessidade de busca por perdão, a necessidade que nós temos de mergulhar em águas mais profundas para buscar mais de Ti. Que, acima de tudo, Pai, seja feito nas nossas vidas a Tua vontade. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, uma maneira pela qual Deus vence o pecado é lançar a morte e o diabo num lago de fogo, juntamente com todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da Bíblia. Então, para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Se você encontrar, você vai dar um glória a Deus aí bem grande, e você vai também Glória a ler. Deus. Amém. Por isso, faça a leitura. Para quem não encontrou ou não tem Bíblia, como sempre, estou compartilhando a passagem na tela aí para você ler. Mas, como eu menciono sempre, esteja com a sua Bíblia aberta, faça uso dela. Faça uso dela. Se você tiver uma, faça uso dela. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Pode ler. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já havia sido lançado. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Amém. Amém. Que condenação, né? A segunda morte. É. Tanto o diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados de dias e noite, de dia e noite. Certo? Agora lê também Apocalipse capítulo 20, só que é o versículo 15, por favor. Versículo 15. Versículo 15 diz assim: Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no fogo, no lago de fogo. Ou seja, essa condenação do lago de fogo e enxofre, do versículo 20, que se repete aqui no versículo 15, não é só para Satanás, mas para todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Para todos. Todos quem? Todos que estão na face da terra. Todos. As pessoas cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, está aí escrito na sua Bíblia, versículo 15, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, está aí na sua Bíblia. Essas pessoas vão experimentar o castigo eterno, reservado para o diabo, seus seguidores e o seu domínio da morte. A eterna punição dos ímpios no inferno não é apenas pela honra de Deus e mantém também a justiça divina, mas também pelas expõe tudo, toda a iniquidade do pecado. Isso é para expor toda a iniquidade do pecado. Deus seria menos divino e o pecado com maior relevância do que Deus se o Senhor permitisse que a nossa desobediência traidora passasse desapercebida e sem controle. Não há punição, então já que não há punição para nada, então eu não sou divino.
Tem que haver punição. Se existe alguma afirmação clara na Bíblia, do início ao fim, ou seja, lá do Jardim do Éden até a cidade celestial, a Nova Jerusalém, preparada para nós, é que o pecado ele vai ser e deve ser pago. O pecado vai ser pago. Mas o inferno, logicamente, não é a única maneira pela qual o pecado, a morte e o diabo podem ser julgados de modo final e decisivo. Não é a única maneira. O inferno é apenas um tema menor se comparado com a elevada melodia da cruz. Eu vou repetir. O inferno é um tema pequeno se comparado com a grandiosidade daquilo que Cristo fez na cruz. Sobre o Gólgota, que foi o local onde Cristo foi crucificado, vemos mais claramente a inversão da maldição, quando o Filho de Deus se torna maldição por nós. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, no verso de número 13, por favor. Gálatas 3, no verso 13. Nós vamos entender sobre isso que eu acabei de mencionar. Como que Cristo toma sobre si os pecados e dores, a maldição, a ira de Deus. Quem encontrar, pode ler. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Amém. Amém. Pode ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém. Amém. Cristo, crucificado, ele carregou a maldição prenunciada sobre todos os transgressores. A cruz era para nós. A cruz era para nós. Essa maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, está aí na sua tela e também está na sua Bíblia, e eu vou selecionar aqui para ficar bem destacado. Isso aqui era para mim. Essa maldição era para mim. Ouvido de Essa maldição era para mim. Era para você. E Cristo nos redimiu disso daí, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Sem merecer, porque ele não tem pecado. Sem merecer. Ali, na hora que ele está pregado na cruz, Jesus bebe a taça da ira de Deus. Abra aí no Evangelho de Marcos. Marcos, estou colocando na tela. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Jesus, aqui, ele bebe a taça da ira do nosso Deus. Ele está pagando o pecado, irmão, ali. Ele está pegando o pecado sobre si. E isso se transformará em justiça quando ele voltar. Vamos lá, quem pode ler? Amém. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Amém. Ó, vou falar aqui um ponto que é bem claro. A vontade de Deus, expressa perfeitamente o seu caráter. A obediência de Jesus como filho amado
também reflete o caráter de Deus. Um completa o outro, é o mesmo, é o mesmo caráter. Desse modo, a morte de Jesus não é uma questão de que o pai está obrigando o filho. O pai obriga o filho. Não. Esse exercício de poder, segundo Deus, impõe a sua vontade sobre Jesus, não existe. Deus não está impondo Jesus a se sacrificar. Mas é do próprio filho aceitar e personificar de forma íntima e voluntária o amor sacrificial do seu Abba, do seu pai. Nesse sentido, a angústia aqui profunda de Jesus testifica o quanto o amor profundo de Deus é pela sua criação, por mim. Amor, muito amor, viu? Muito amor, muito amor. Além de Cristo beber a taça da ira de Deus, ali Cristo também entrega a sua vida como um resgate para muitos, muitos. Abra aí agora a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, volta um pouquinho, Marcos 10, e vai lá no versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Amém. Amém. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ali, Cristo entrega a sua vida como um resgate por muitos. A traição convicta e íntima de Judas é o ato final em Marcos. Ali na cruz, não vemos a abdicação da justiça, mas o total cumprimento dela. Jesus vence o pecado quando ele se torna ali, tomando o pecado por nós. Jesus, ele vence a miséria desafiadora do pecado. Ele vence tudo, tudo por nós. É um momento de maior intimidade, é um momento de maior intimidade, de maior personificação do amor. É a vitória, a vitória, a vitória, a vitória que Deus dá a nós através do sacrifício do Filho dele na cruz. É um grande sacrifício que Deus e Jesus fazem. Eu já falei em outros devocionais sobre o pecado anterior que a decisão de Deus em enviar o seu Filho é a mesma decisão que o Filho tem ao ir para Jerusalém. São duas decisões que culminam em um resultado, porque ambas as decisões se sabiam da dor que iriam se passar. Eles sabiam da dor que iria passar, os dois, pelo pecado. Eles sabiam da dor. Portanto, quando Jesus voltar, o pecado ele será pago com a morte eterna. Para Satanás, o anticristo, o espírito do mal, o falso profeta e todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão sofrer por toda a eternidade. Parece ser muito duro, e mas também foi muito duro para Deus, porque ele não queria isso.
Isso é fruto das nossas más decisões, das nossas péssimas escolhas. Esse é o fruto do pecado. A justiça de Deus. E o amor nos proporciona a salvação. O amor e a justiça, eles caminham juntos, um do lado do outro. Um do lado do outro. O amor, que me proporciona a salvação, e a justiça, para aqueles que não aceitam, para aqueles que não querem, para aqueles que não aceitam o amor. Com isso, para finalizar, eu quero fazer um pedido. Se você ainda não aceitou Jesus, você que está vendo aí esse vídeo gravado, se você aí que está ao vivo e não aceitou Jesus também, se você quiser confessar o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, se você está perdido aí nesse momento da sua vida, se você não sabe para onde vai, você quer se reconciliar, Joel, eu, eu já aceitei Jesus, mas eu estou em pecado, eu abandonei, e eu, de alguma forma eu preciso voltar para os atos do Pai, assim como o filho pródigo. Se você quiser se reconciliar, voltar para... Eu quero fazer uma oração por você, me acompanhe nessa oração. Aceite Cristo como o Senhor e o seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e não os pratique mais, para que coisa pior não te aconteça. Em nome de Jesus, se você está assistindo esse vídeo gravado até aqui, vocês também que estão aqui até esse presente momento, precisam se reconciliar. Volte para Jesus o quanto ainda há tempo, porque quando ele voltar, não haverá tempo para você pedir perdão, não vai mais adiantar. Quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. O joio ele vai queimar, e quem é trigo ele vai guardar no celeiro dele. Se arrependa do seu pecado, peça perdão para ele, aceite-o como o Senhor e seu Salvador, se reconcilie com ele, caso esse seja a necessidade. Mas tome uma atitude, meu irmão, porque se você não tomar uma atitude, ficando em cima do muro, em cima do muro você já é do inimigo, não é de Jesus. Aquele que comigo não ajunta, espalha, é o que diz Jesus Cristo. Aquele que não junta, espalha. Em nome de Jesus, me acompanhe nessa oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Santo Deus, Paizinho eterno, nós viemos aqui, Pai, humildemente te pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, de bom grado, nós queremos voltar para os teus braços, estar diante de ti, remidos. Pai, olha para nós. Olha para essa pessoa, Pai, que está assistindo esse vídeo. Que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados, Pai, verdadeiramente. Ela quer te aceitar como o Senhor e Salvador da vida dela. Recebe-a, Pai, em nome de Jesus. Perdoa os seus pecados. Lava dos seus pecados, Pai, em nome de Jesus. Para aqueles, Pai, que precisam de reconciliação nesse momento, aceita o pedido de perdão deles. Aceita o pedido de desculpa deles, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que eles têm feito contra ti até agora, apaga, Pai. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Escreve, Pai, o nosso nome no livro da vida. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos. Cuida de nós, Pai, porque nós necessitamos de ti. Somos pobres, pecadores, e necessitamos da tua graça, Pai.
Necessitamos de Ti, Senhor, a cada dia, a cada momento. Cuida de nós, Pai eterno, para que esse momento ele não acabe aqui, mas para que esse momento ele perdure por toda a eternidade ao Teu lado, na Nova Jerusalém, na cidade que o Senhor tem edificado para nós. Nós queremos estar diante de Ti, Pai. Capacita-nos, ó Deus, com a Tua palavra, para que nós possamos levar a Tua palavra para um número ainda maior de pessoas, para que haja reconciliação, para que haja a salvação. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa agir na vida dessas pessoas, mostrando, Pai, a justiça, mostrando o pecado, a verdade, o juízo. Convença-os, ó Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Necessitamos mais de Ti, Santo Deus. Declaramos a nossa pequenez diante de Ti e declaramos que necessitamos cada vez mais do Teu Espírito Santo, Pai. Cuida de nós, Paizinho querido. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós, Pai. Necessitamos muito de Ti, Senhor. Clamamos, repetindo por diversas vezes isso. Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E perdoa-nos mais uma vez pelos nossos pecados, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Amém.